Gente, mais uma vez nós estamos dando início a uma nova questão, que é sistema de equação do primeiro grau. Então, para iniciar, como sempre, eu continuo pedindo a vocês que continuem compartilhando, inscreva-se no canal, nos ajudando, né? Para que esse canal torne-se mais conhecível e nos ajudando a mostrar que a matemática ela pode ser estudada de uma forma fácil e prática. Vamos aqui a essa questão da FUMARC, ou da Fundação Mariana Rezende Costa, que foi utilizada no ano de 2016, FUMARC 2016, Fundação Mariana Rezende Costa. A questão diz: tenho em minhas mãos a quantia de R$140. Sabe-se que só tenho cédulas de R$5 e R$10, um total de 18 cédulas. Quantas cédulas de R$5 tenho em minhas mãos? E aqui nós temos as alternativas. Alternativa A, 5 cédulas. Alternativa B, 8 cédulas. Alternativa C, 10 cédulas. Alternativa D, 12 cédulas. Bem, gente, o que é que nós fazemos diante de uma questão dessa? Bem, o que é que nós fazemos? Primeiro, o que é que nós temos aí? Aí diz que eu tenho cédulas de R$5 e de R$10. O que é que diz? A questão me diz quantas cédulas eu tenho de R$5 e de R$10? Não. Aí diz que o total entre as cédulas de R$5 e R$10 eu tenho um total de 18 cédulas. Então a pergunta é a seguinte: quantas cédulas de R$5 tenho em minhas mãos? Será que, dentre essas 18, qual é a quantidade de cédulas de R$5? Será que são 6? Será que são 12? Será que é 14? Então o que é que eu vou fazer? Primeiro aqui, eu vou colocar X para representar número ou quantidade de cédulas de R$5. E vou colocar Y para identificar o número ou a quantidade de cédulas de R$10, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou armar um sistema de equação. Eu sei que X representa R$5 e Y representa R$10. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou armar meu sistema de equação. Quem é X? Não é não é representado pelas cédulas de R$5 e Y, a identificação não são cédulas de R$10, então X R$5 e Y R$10. E eu sei que entre as cédulas de X e de Y eu tenho a quantidade de 18 cédulas. Então aí 5 e Y é a quantidade de 18 cédulas. Mas aí eu sei que a minha variável X é R$5, né? O X é representado pelas cédulas de R$5 e o Y é representado pelas cédulas de R$10. E eu sei o que? Que entre as cédulas de R$5 e de 10, o valor total é quanto? R$140. O que é que eu faço? Eu vou utilizar o método da adição. Nós temos o método da comparação, substituição e adição. Vou utilizar o método da adição, que é o mais fácil. Vou fazer o quê? Vou colocar aqui, porque o método da adição, o objetivo é eliminar uma das variáveis. Vou colocar aqui, do lado aqui, menos 5. O que é que eu vou fazer aqui? Vou dar sequência, vou armar um outro sistema. E aí eu sei que quando eu tenho um número, esse número tanto eu posso colocar aqui como aqui. Quando eu tenho um número que eu vou fazer uma operação com o número que está dentro dos parênteses, colchetes ou chaves, eu vou utilizar o jogo dos sinais da divisão ou da operação de vezes. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Eu tenho aqui mais com menos é menos, então eu faço 5 vezes x, 5x. Mais com menos, menos. 5 vezes y, 5y. Menos com mais, né? Menos 5 vezes 18, 90. Já fiz a operação com menos 5.
A segunda equação eu apenas vou repetir do mesmo jeito que está, continua. Certo? Por que eu usei menos 5? Porque na verdade o objetivo o método da adição é você eliminar uma das parcelas. Como eu não poderia eliminar do jeito que estava, eu tenho que utilizar um número que me possibilite eliminar uma das parcelas. Aqui eu utilizei menos 5, porque menos 5 vezes x vai dar menos 5. Se eu quisesse também, eu poderia eliminar o y. Eu utilizaria aqui menos 10, porque menos 10 vezes y daria menos 10y. E aí, no lugar de estar eliminando aqui o x, eu automaticamente eliminaria o y. Mas aí eu decidi eliminar a parcela do x, certo? Então eu faço 5x, menos 5x mais 5x é 0. Eliminei aqui. Eu venho menos 5y mais 10y, sinais diferentes subtrai, manter o sinal do maior. O 10 menos 5 não é 5, manter o sinal do maior, ele é positivo, certo? E aqui eu tenho também sinais diferentes, subtração. 140 menos 90, 50. Então eu tenho y igual a 50 dividido por 5. Quanto é 50 dividido por 5? Y é igual a 50 dividido por 5 é quanto, gente? É 10. O que a questão mostrou aqui para mim? Que eu tenho um valor do y. O que é meu y aqui? O y é um número de cédulas de 10 reais. Então aqui vem mostrando que eu tenho 10 cédulas de 10 reais. Só através desse primeiro resultado já está respondida a minha questão. Se o total são 18 cédulas e eu tenho 10 cédulas de 10 reais, isso prova que eu tenho 8 cédulas de 5 reais. Tudo bem. Mas o que acontece? Que assim como na operação, as 4 operações, assim como na divisão, assim como na adição e na subtração, nós temos a prova dos 9, aqui também nós podemos fazer a prova dos 9. Como é que nós podemos fazer? Primeiro, eu vou pegar a minha primeira equação, que foi a equação inicial, x mais y igual a 18. Observe aqui que eu já descobri o valor do y. Quem é o y? Descobri que o y vale 10. Eu sei qual o valor do x? Não, a questão não me identificou. Eu apenas, pelos meus cálculos, eu me baseei e já posso chegar a um denominador comum. Mas a questão não me disse que é o valor do x, né? Eu apenas deduzi. Pela minha dedução já sei a resposta. Mas pela questão, vamos fazer a prova real, se bate como eu falei. Olhe, lembramos sempre que na equação do primeiro grau a variável fica no primeiro membro. Depois da igualdade ainda é segundo membro, 18 tá, continua. Mais 10 está no primeiro, vai para o segundo, troca de sinal. O que era mais vira menos. X igual a quanto? 18 menos 10 é 8. Então eu sei que o x, y é 10, o x é 8. Certo? Poderia resolver com a segunda equação? Poderia. Quem é a minha segunda equação aqui? 5x mais 10y, que é igual a 140. Observe aqui que minha primeira resposta que eu encontrei não foi o valor do y. Vamos imaginar que da mesma forma eu estou à procura do x. Então aqui eu encontrei o valor do y. Ó, que é meu y aqui, não é 10? Olhe, 140. Eu seguro aqui 5x e aí eu faço, olha, 10 vezes 10 não é 100, igual a 140. A variável fica no primeiro membro, 140 está no segundo, permanece, e eu tenho mais 100 que está no primeiro, vai para o segundo, troca-se de sinal. Então 140 menos 100, 40. X é igual a quanto? 40 dividido por 5. Quanto é 40 dividido por 5, não é 8? Então o que é que eu mostrei aqui? Que tanto eu posso resolver, depois que eu encontro o valor de uma das variáveis, a outra variável, eu posso descobrir o valor da outra variável. Tanto eu posso usar a primeira equação, como eu usei, x mais y igual a 18, como eu posso usar a segunda equação, 5x mais 10y igual a 140. Agora, observe a pergunta. Tenho em minhas mãos a quantia de 140 reais. Sabe-se que só tenho cédulas de R$ 5,10. Um total de 18 cédulas. Quantas cédulas de R$ 5 tem em minhas mãos? Bem,
Nós aprendemos o quê? Que o valor do Y, quem é o Y? São cédulas de 10. Então, se eu quero saber a quantidade, se eu quisesse saber qual era a quantidade de cédulas de 10 reais, seria o valor do Y. Não é Y que representa 10? Então eu teria 10. Mas a pergunta aqui, eu quero saber quantas cédulas de 5 reais eu tenho. 5 reais é representado por quê? Né? Por X, número de cédulas de 5 reais. Então está respondido. O valor do X, olha, utilizei a primeira equação, X mais Y igual a 18. Utilizei a segunda equação, 5x mais 10y igual a 140. E aí, prontamente, aí está respondido que, na realidade, nessa questão, eu tenho prontamente 8. X igual a 8, x igual a 8. Eu tenho 8 cédulas de 5 reais. Se fosse 10, seria 10. Mas como eu quero, a pergunta é quantas cédulas de 5 reais eu tenho, o resultado 8 cédulas de 5 reais. Então nós mostramos aí o método da adição. Diz que a nossa matemática é tornar a matemática fácil, então eu utilizo o método mais fácil para que o aluno entenda. Depois que o aluno entender, que ele já domina a questão, aí ele pode procurar aprender os outros métodos, que é o método da comparação, o método da substituição e aprimorar. O nosso objetivo da nossa aula é essa, que o aluno aprenda pelo método mais fácil, tornar a matemática mais acessível, mais fácil para o aluno. Então, mais uma vez eu quero assim agradecer a participação de todos, os likes. Também aproveitar a oportunidade para agradecer o número de inscritos, né? Nós, a cada dia que passa, nós estamos observando sempre uma novidade concernente, está aumentando o número de pessoas inscritas no canal. Isso prova o apoio que vocês têm dado, têm nos ajudado, e mais uma vez queremos assim agradecer. E que continue divulgando, nos ajudando através das redes sociais, incentivando o outro e alertando, convidando outros também para acessar nossos canais. Então, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês continuam dando para esse canal. Muito obrigado e até a próxima. Brigadão.